Imagina você viver como um herói isolado de tudo, sendo a pessoa mais forte do mundo. Pô, chega uma hora que isso cansa, né? Pô, não poder fazer amigos, não poder se apaixonar, ter interesse por garotas, né? Porque alguém perigoso pode chegar perto de você. Isso aí foi o que aconteceu com o nosso querido Blade. E agora ele tá querendo uma vida de um garoto normal. Inclusive ele entrou para uma escola de heróis para poder se tornar uma pessoa normal, porque ele perdeu parte do seu poder aí. A Academia Rosewood, que é uma escola famosa por treinar futuros heróis destinados a proteger essa humanidade, tá? A escola aceita só aqueles que demonstram realmente um potencial absurdo. Ernest Fleming, que é uma garota que tá lá com o melhor histórico da academia, tem a tarefa de guiar o nosso protagonista aí, o novo aluno chamado Blade, né, que é o herói do passado durante sua jornada nessa academia. Essa é a premissa de Eiyu Kyoshitsu, cara. E hoje a gente vai falar sobre todo o início dessa história, desse anime que vai lançar pra gente nessa temporada e olha, tá prometendo pra caramba, tá? Então vem comigo e vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E galera, é o seguinte, a história de hoje começa há muito tempo atrás, onde havia um homem chamado Lorde Demônio que detinha um poder muito forte. O Senhor Demônio possuía um poder misterioso especial que tornava impossível derrotar ele. Com aquele poder extremamente assustador, ele governou o povo por muitos anos. E assim, os poderes do Senhor Demônio só cresciam ainda mais. Não importa quantas pessoas diante dele, né, fossem levadas a lutar contra ele, eles não conseguiam derrotar o cara. Esperança, sonhos, tudo começou a diminuir por todas as pessoas do mundo, até que apareceu um menininho com um coração justo, um coração correto e que tinha o mesmo poder que esse Lorde Demônio aí. Já viu o que deu, né? As pessoas colocaram suas esperanças e sonhos todos nessa pessoa e ele realizou um milagre de derrotar esse demônio aí e ser conhecido como o herói. O herói e os seus companheiros saíram para essa viagem para derrotar o Lorde Demônio e depois de passarem muitas provações, lutas mortais, eles finalmente alcançaram. Em seguida, o herói e o Lorde Demônio meio que cravaram uma longa batalha que durou dias. E aí, todo mundo voltou a ficar em paz depois da derrota dele. Só que depois de toda essa história aí, nos dias atuais, duas pessoas estavam andando pelo corredor. Ernest andou muito rápido, seus olhos apenas estavam olhando para frente. Além disso, o outro que estava seguindo ela era o Blade, que ficou surpreso com tudo que estava acontecendo. Ele olhou ao redor muitas vezes. Para ele, tudo aquilo era algo novo, né? Isso era muito interessante, inclusive, porque isso tudo era uma escola incrível, né? Eles chegaram, então, lá na frente do escritório do diretor. O Blade sabia disso porque na porta tinha escrito diretor, né? Ernest, então, bateu rapidamente na porta 3 vezes. E quando eles entraram, de alguma forma, o rei estava no escritório do diretor, no lugar do diretor, ainda sentado na mesa dele. A Ernest começou a perguntar por que ele simplesmente assumiu o cargo do diretor. E o rei ficou confortável pelo desempenho excelente dela. Até falou que ele assumiu porque o último diretor era meio doidão aí das ideias, não fazia muita coisa não, e ele estava querendo tomar o lugar mesmo. O rei sempre teve um sorriso amigável com relação a Ernest. Ele inclusive sorriu para ela e a Ernest aproveitou para perguntar, né? O rosto dela estava cheio de honra, conversar com o rei. Enquanto eles estavam conversando ali, obviamente que ela queria aproveitar essa oportunidade para falar o máximo possível. Depois da porta fechada, então, Blade, com um tom rude, falou com o rei, que estava olhando para ele. E olha só, mesmo que o Blade seja alguém rude com o rei, cara, ele não se importava. A atmosfera era como se os dois fossem velhos amigos. Todos na sala, inclusive, ficaram olhando pro Blade, tipo, era o tipo de coisa que foi repetido dezenas de vezes. Não foi com pouca frequência não, mas dezenas de vezes mesmo. Só que quando os dois estavam sozinhos, o Blade e o rei, eles comentaram quando o Blade era mais jovem e corajoso, que o rei sempre prestava assistência para ele. E também graças ao Blade que ele pôde se tornar o rei. Acontece que o Blade era na verdade o herói do passado das histórias e que, em uma obrigação como herói, ele confrontou o Lorde Demônio, como a gente contou na história inicial, e como resultado ele perdeu metade do seu poder de herói. E agora ele se tornou um plebeu, exatamente como ele sempre quis. Além disso, ele ficou meio que adormecido aí por 10 anos. Essa era uma escola que ele estava agora para treinar os heróis, só que o Lorde Demônio já tinha sido derrotado, cara. Então o Blade tava nem aí com isso. Ele queria, na verdade, ser um cara normal, já tendo uma chance, inclusive, de ser herói no passado. Então, com isso, o Blade foi colocado numa classe de nível inferior. Horroroso, né? A classe mais baixa lá. Ele frequentou a sala de aula do Rank C, cara. Muitos alunos como o Blade se sentaram ouvindo a aula e tal. Era uma explicação sobre como a escola tinha, por exemplo, mais de 100 alunos do Rank B até o Rank C, né, para as aulas de baixo nível aí. Isso porque a maioria dos alunos pertenciam a esse nível. Os de classificação A, por exemplo,
exemplo, são superiores nessa escola. Tem só 10 pessoas com essa faixa lá. Blade então estava entendendo tudo ao ouvir todo tipo de conteúdo da aula, só que assim, era tudo como se fosse um senso comum para ele. Era uma lição como se fosse ele ouvindo os próprios pensamentos, porque ele já entendia tudo. Em memória do Blade, a escola deveria ser um lugar para transmitir o conhecimento sobre monstros desconhecidos. Só que desde o início o professor só falou coisas que ele já sabia. Pô, o cara é o herói, ele já lutou contra todo tipo de bicho aí, ele sabe, tá ligado? Antes de se tornar amigo então de Claire e Jessica, que ele meio que se enturmou lá, ele estava estudando um conteúdo da aula, só que 4 pessoas estavam do outro lado, né, perto dele, assim, mais ou menos no assento. E o Blade observou casualmente a Jessica, que de repente virou a cabeça pra ele, começou a falar oi e tal. O Blade sacudiu a cabeça dele em resposta a ela. A Jessica parecia estar querendo falar, tipo, agora não e tal, só que o Blade só sorriu pra ela. E a aula continuou depois disso. Naquela época, o Blade pensou numa boa ideia então. Ele usou uma canetinha de tinta para pintar os olhos dele por cima da pálpebra, para ele fingir que estava vendo a aula e só fechou os olhos ali e ficou dormindo, tá ligado? Depois da aula, então, o professor deu a correção junto com a folha de respostas e percebeu, logicamente, que o Blade não estava interessado em aula nenhuma. A política educacional dessa escola era tanto para os civis quanto para os militares, cara. Habilidades práticas, lições práticas, tudo são dividido ali. E os alunos de faixa B e C se encontraram, então, numa arena. Os alunos formaram um círculo lá e o instrutor deu uma batalha exemplar dele com uma armadura que deveria ser derrotada, deveria ser cortada, né? Quando a espada chocou contra essa armadura, ela foi lá e se dividiu em 2. Os alunos ficaram impressionados com isso e bateram palmas pro professor. Então eles vieram às prateleiras, pegaram as suas espadas, vendo todas as pegadas, né? Todos pareciam de alguma forma ter alguma experiência com a arma. Todo mundo estava observando aquela armadura, alguns simplesmente permaneciam parados lá e tal. E como os outros alunos não tinham muita experiência com esse tipo de prática, quem foi o primeiro? O Blade. Foi lá e se voluntariou para destruir, cortar, né, a armadura. Calma lá. O lance aqui foi que ele perguntou quantos níveis de diferença entre a armadura e a classe baixa existia. Isso porque ele queria controlar o poder dele para também não acabar usando força demais, né, mais do que o próprio necessário. O Blade não estava pensando em como ele conseguiria fazer isso, mas sim como ele deveria atacar, tá ligado? Só que ele não era muito bom em suprimir o poder e tal, medir esse tipo de coisa aí, né, entre níveis. Então, com os olhos afiados, olhando para a armadura, ele ficou na posição e fez o corte feroz da espada. É, meu amigo, já dá para imaginar o que aconteceu, né? Deu muito ruim isso aí, cara. Ele não só derrotou a armadura, como ele simplesmente estourou a armadura e destruiu quase que metade da arena, tá ligado? Logo depois dessa explosão, tudo tava calmo, tudo tava tranquilo, não tinha muitos vestígios da armadura, até porque ficou uma grande cratera lá na arena, tá ligado? O Blade então acenou com satisfação disso aí. Quando ele voltou pros seus companheiros, estava lá, Claire, segurando a saia e os outros surpresos por ele ter feito isso aí. Até o instrutor tava com a boca aberta. Ele tinha analisado o Blade e foi nessa hora aí que o público começou a suar frio por conta disso. Bom, alguns dias se passaram e ele mudou para o próximo curso dele enquanto caminhava pelo corredor. Na hora do almoço, o Blade foi informado de que agora ele não pertencia mais à classe baixa, ele foi para a classe de alto nível. No pescoço dele, inclusive, estava pendurada uma correntinha com uma placa que dizia classificação A. É, um cara teve que subir. Na parte de trás dessa plaquinha, então, tinha uma série de selos. Isso, inclusive, foi tudo selado lá pelo instrutor. Embora o Blade tenha sido uma exceção para fazer o corte da armadura, isso não seria o suficiente para ele ser concedido esse estudo, mas acabou que sim. Ele então suspirou e pensou que finalmente ia ter uma diferença ali entre ele e os amigos. Blade, enquanto caminhava e falava baixinho, ele estava pensando, porque a faixa de nível inferior da classe B e C, o nível de educação dessas classes era comum. Só que as classes de alto nível, a faixa A, tinham como se fosse uma classe única. Cheio de expectativas então, e um pouco desconfortável, ele caminhou pelo corredor para onde ele tinha que ir. Ele tinha chegado agora ao campo de prática. Blade, de repente, encontrou lá uma atmosfera muito diferente da classe de baixo nível. Primeiro, o número de alunos era muito baixo, né? Por outro lado, tipo, na sala de aula, os alunos de baixo nível tinham dezenas deles. Só que nesse tipo de nível mais alto, era só, tipo, uma dúzia, 12 pessoas que estavam lá na sala, e a sala era praticamente vazia. Nenhum deles usava uniforme, todos simplesmente escolhiam as roupas que eles queriam ir para a escola. Todo com um estilo diferente, tá ligado? E como o Blade estava acostumado com a monotonia do preto e branco, os olhos dele provavelmente precisavam se acostumar, né? Um pouquinho de tempo para isso, se adaptar com isso aí. Por outro lado, alguns alunos notaram a presença do Blade e ficaram observando ele o tempo todo. Só que o que chamou a atenção dele foi especificamente uma garota que estava lá.
na classe sênior. E olha, na classe sênior a cor representativa era o azul. Essa garota tinha um casaco azul e um cachecol que cobria quase que a boca dela. Embora não sabia quem era, o Blade ficou olhando pra ela porque ele tinha alguma coisa na cabeça que ele conhecia aquela garota de algum lugar. E cara, como herói, ele não podia se interessar por garotas. Por exemplo, no passado, ele era o grande herói, como a gente já falou, só que o seu poder atraía pessoas perigosas. Então imagina só, como é que ele vai se interessar por uma garota se essa garota pode sofrer alguma coisa? É aquele típico negócio de herói, né? O herói tem uma namorada e o vilão vai atrás da namorada do herói ou da pessoa que ele ama, enfim. Acaba que ele teve uma vida muito solitária. Como sempre, ele de repente foi direto pra ver quem era essa garota depois, então. A garota tinha um rosto aterrorizado ali, cara. E ele não sabia por que ela tava assim. E aí ela caminhou no campo de prática, indo direto pro Blade, tá ligado? Ela parecia brava com ele porque ela não sabia por que ele tava na mesma classe que ela. Ela era a Ernest Fleming, aquela que a gente falou que tem as melhores notas do colégio. Pois é, ela é da classe alta. O Blade conheceu ela lá no primeiro dia de aula. E como ele queria ser uma pessoa normal, ele queria ter muitos amigos. E esse era o sonho dele, então ele quis fazer amizade com ela. Blade então olhou em volta e esse tipo de alto nível, tendo só uma dúzia de pessoas, isso poderia ser mais interessante para ele, seria mais fácil dele ter as amizades ali. Bom, na opinião da Ernest, o Blade tinha uma atitude muito séria, embora irritado. A Ernest então começou a tremer finalmente e perdeu a sanidade. O Blade olhou em volta, com os olhos arregalados, enquanto colocava suavemente a mão na cabeça dela. O problema é que a Ernest ficou corada, porque assim, desde os 5 anos de idade dela, ninguém tocava na cabeça dela. Então ela desembainhou a espada e queria atacar o Blade, só que facilmente ele acabou segurando essa espada. Ele estava completamente inconsciente do que estava fazendo, tá ligado? As pessoas que estavam olhando não sabiam se ele estava sob ataque ou se esquivando dos ataques. Depois disso, o Blade teve mais uma aprovação do seu poder. Ele simplesmente acabou mostrando mais do seu poder no teste de classe de alto nível, só que na verdade foi mais do que ele deveria de novo. A lâmina estava carregando uma energia muito absurda. Em vez disso, na verdade ele usou um poder na sua força física, que era de um nível mais alto do que as pessoas normais. Depois de condensar a energia vital e transformar ela numa mind, um espírito de luta, meio que ele começou a melhorar em 2 níveis as suas habilidades. O Blade distribuiu todo esse poder sobre o seu corpo e lentamente o seu corpo estava, enrolado nisso aí. Ele transformou a sua energia que foi distribuída para dentro do seu corpo e cada vez ele foi ficando mais forte. Isso tudo não só sacudiu toda a classe que ficou atordoada, mas a Sophie também não estava entendendo nada do que estava acontecendo com o Blade, que era uma outra garota que ele conheceu. E aí é que ele criou outro mega buraco na escola com esse poder. Então depois de mais de uma dúzia de pessoas confirmarem com seus próprios olhos o que tinha acontecido, o Blade começou a suar frio. E ele insistiu que ele era uma pessoa normal, só que era tarde demais, né? A galera já achava que ele era, sei lá, o rei demônio reencarnado, tá ligado? Ao meio-dia no refeitório, depois disso, o Blade então se tornou o tópico da conversa do dia. Todo mundo falava de Blade. Apesar de ter repetido o fracasso e da constante frustração dele, o Blade finalmente se acostumou com essa vida estudantil. No momento então, ele estava lá nas salas de jantar procurando um assento, né? Porque a sala estava muito cheia e a principal missão era encontrar um assento vazio, um lugar vazio para ele ficar. Isso era realmente um problema, porque parece que todos os alunos se juntaram para comer na mesma hora. E quando ele achou uma mesa, o Blade rapidamente puxou a cadeira e sentou lá. Na diagonal dele estava a menina vestindo as roupas e com olhos vermelhos, irritada inclusive olhando para eles. O Blade sentiu como se tivesse entrado na caverna do dragão vermelho. Apesar desse grande dragão ter acabado de acordar e revirou os olhos para ele, essa garota aí era a Ernest, claro. O Blade viu o rosto familiar dela à distância. E também ele viu os outros amigos dele, que era lá a Claire, Jessica, e assim os seus 4 primeiros amigos que estavam aparecendo lá, ele chamou eles. Isso porque, cara, embora eles estivessem numa classe diferente, o Blade desde o primeiro dia considerou eles amigos. É aquilo que a gente falou, tadinho, o cara não teve amigo nenhum durante a vida dele. E ele se levantou e começou a acenar, tal, com o bracinho, chamando eles, queria dizer que tinha assentos vazios ali para eles sentarem, então eles balançaram a cabeça e continuaram andando. Como o Blade queria que a Claire e os outros viessem e eles simplesmente recusaram, ele não sabia o que estava acontecendo, né? Mas tem aquela diferença da classe deles aí e o fato dele simplesmente estar sentado com a outra garota que é a mais top da turma. Tá explicado porque que a mesa dela tava só ela, né? Depois de um tempo, ele e Ernest então ficaram conversando no refeitório. Até ele perguntou por que ela tava com raiva. E aí ela respondeu que ele, viu ela tomando banho, espiou ela lá no banheiro mais cedo, não tinha como ela não estar irritada com ele, normal, né? Padrão. Só que ela também assumiu pra ele que realmente ele era alguém habilidoso, coisa que ela não queria assumir, porque ela era mais top e não queria que ninguém tomasse o lugar dela, né? Faz parte também. Mas é meio óbvio ele ser o mais forte. Ser o herói tem lá os seus benefícios, né?
No final das contas, o Blade chamou a Ernest de amiga, e isso ficou, mano, muito na mente dela, tanto que ela simplesmente levantou e saiu, só que não de uma forma ruim, galera. O lance aqui é que ela parecia estar muito feliz, justamente por isso tudo ter acontecido, até porque ela mesma comentou que ele era o primeiro amigo dela, ela não tinha outro amigo, e aí nós finalizamos esse capítulo desse iniciozinho. Bom, é uma história bacana, uma história que assim, eu espero de coração que seja muito bem adaptada. A novel, obviamente, sempre tem muito mais coisa, até a gente falou mais coisa do que tem no próprio mangá aqui nesse vídeo. E cara, eles devem adaptar direto do mangá, não quer dizer que vai ficar ruim, mas a gente tá sempre aqui pra completar essas histórias. Eu acredito que vai ser um anime bem interessante, juntando comédia com ação, personagens overpower, que inclusive tenta esconder o poder lá e tal. É bacana pra caramba ver esse tipo de anime de novo nessa temporada. Tem bastante anime que tem saído assim recentemente, e é o estilo que eu e muita gente gosta. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e pra ajudar, manda aquele seu likezão, comenta aí embaixo também quais animes dessa temporada você gostaria de ver aqui no canal. A gente falou de vários animes, mas ainda tem mais pra vir por aí, e a gente pode trazer muito mais, várias histórias novas, tá? Me conta aí também o que você achou desse início de história de Eiyuki Yoshitsu. Se você já tá lendo mangá, novel, também pode deixar aí pra poder a gente trocar uma ideia sobre isso aí, tá? E não esquece, o mais importante de tudo, se você não tá inscrito, se inscreve, não deixa essa chance pra depois, manda a tua inscrição, ativa o sininho que a temporada nova tá aí e você não perde por esperar, cara. Tamo junto sempre, galera. Beijo no coração, forte abraço e eu vejo vocês na próxima. Valeu!